Boa noite, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Hoje é terça-feira, somos todas Déboras para a glória do nosso Deus. E hoje é o dia do meu pão diário, né? Então vamos lá? Hoje nós vamos ler o pão diário em Juízes, capítulo 16, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Misericórdia. A palavra do Senhor hoje vai nos trazer um alerta, né? Eu acho que muitas pessoas já conhecem a história de Sansão, né? Já foi até filme, mas eu vou dar uma relembrada, né? Uma resumida. Sansão foi um escolhido de Deus, um nazireu. Para quem não sabe o que significa nazireu, são pessoas que eram escolhidas de Deus, pessoas que muitas vezes eram os pais, levavam até o altar de Deus e ali consagrava essa criança ou para a vida toda ou por um período de tempo, como Samuel. Lembra do profeta Samuel, que a mãe dele não podia ter filho, aí ela foi lá e consagrou Samuel para a vida toda ser profeta, né? Entregou o menino. E só que no caso de Sansão foi um pouco diferente. A mãe dele também era estéril, porém um anjo do Senhor apareceu para a mãe dele e ele falou: você vai ter um filho. Esse filho vai libertar o povo de Israel, né? O povo de Israel, como sempre, passando seus perrengues por desobediência. E aí o anjo, desde a barriga, já começa a dar umas regras para a mãe. Ele fala: olha, a partir de agora, né, você vai engravidar, tal, você para de beber cerveja, para de beber vinho, e falou algumas coisas para ela. E quando seu filho nascer, ele vai ser consagrado nazireu. E então ele não pode cortar o cabelo, ele não pode casar com mulheres que não sejam de Israel, ele não pode passar por perto de mortos, tocar em cadáveres, e falou algumas coisas que Sansão não poderia fazer na sua vida, porque Sansão era um escolhido, uma pessoa separada. A Bíblia diz que ele era um nazireu, como eu disse, que é uma pessoa consagrada a Deus. E o que aconteceu? Sansão cresceu, sabia de tudo, né? O que ele não podia fazer, e simplesmente foi um jovem muito rebelde. Sansão, Deus deu a ele uma força extraordinária, uma força que nenhum homem, nenhum ser humano tinha. Sansão, ele simplesmente matava o leão com as próprias mãos. Ele abria assim a boca do leão, que ele matava o bicho com as unhas, vamos falar assim. Então, assim, nem podemos falar que Sansão tem a força de um leão, porque ele era mais forte que um leão. E Sansão foi seguindo a vida dele, como eu disse, totalmente desregrado. Tudo que não era para ele fazer, ele fez. Até se apaixonar por uma mulher que não era da tribo de Israel, e muito além, ela era uma filisteia chamada Dalila. Também, para quem não sabe, os filisteus eram um povo inimigo do povo de Deus. Essa mulher, ela encantou tanto Sansão ao ponto de deixar Sansão totalmente sem pensar. Sansão, pela desobediência dele, pela vida desregrada dele, né, sendo um escolhido de Deus e não obedecendo a Deus, Sansão começou a se cegar espiritualmente. Então, podemos dizer que Sansão, ele era totalmente cego espiritual. E essa mulher, ela começou a pedir provas para ele. Sansão, qual é o segredo de sua força? Porque os soldados viram que Sansão estava totalmente, como falam, com as rodas arriadas para ela. Os soldados filisteus chamaram ela e falaram:
olha, né, eu te dou uma grana e você conta pra gente o segredo dele. E aí ela fez. E ela começou a pedir, qual é o seu segredo, qual é o seu segredo? Sansão, ele estava totalmente cego, totalmente sem pensar, sem raciocinar, que ele começava a falar para ela, Dalila, o meu segredo é tal. Aí ela chamava os guardas, venham, né? E aí ele levantava e ele matava todos os guardas, tal. E eu me recordo, né, que eu tenho que ler bem para saber, mas eu me recordo uma vez que ela fala, qual é o seu segredo? E ele fala assim, você pega 7 cordas virgem e me amarra. Se você fizer isso, acaba com as minhas forças. E ela fez. E ela chamou os guardas, e quando os guardas vieram, Sansão, né, só deu abriu os braços, quebrou aquelas cordas todas e né, escapou, matou os guardas. Então, assim, totalmente cego, totalmente cego. Ele falava para ela e ela entregava ele. E ele não estava nem aí, porque ele estava totalmente apaixonado por ela, porque ele estava totalmente cego no pecado dele, nas coisas erradas. Até que um dia ela, Sansão, você não me ama, não. Você não me ama. Foi tantos dias ela aqui, né, nele, que até um dia ela falou, se você me amasse, você me provava, dizendo como é o seu segredo. E até que ele cai. Ele fala, olha, Dalila, meu segredo é você cortar meu cabelo. Cortou meu cabelo, acabou minhas forças. Ele entregou o mistério de Deus, que Deus tinha dado para ele. Ele entregou o segredo de Deus. E ela cortou o cabelo dele. Aí ela cortou o cabelo dele, né? Deitou ele nas pernas, assim, no colo, e fez um cafuné nele, e ele dormiu, apaixonado por ela, né? E aí ela chamou, ô guardas, vem, que foi o versículo que eu li. E daí ela grita, Sansão, os guardas estão aí. E ele na cabeça dele, mais uma vez eu vou levantar e vou acabar com os guardas. Só que como a gente acabou de ler, Sansão não imaginava. Ele estava tão cego espiritualmente, tão cego que ele não imaginava que Deus tinha abandonado ele, que o Espírito de Deus já tinha saído dele. E aí ele levanta. E quando ele levanta totalmente fraco. Os guardas prendem ele, os guardas açoitam ele, os guardas escravizam ele e os guardas cegam ele. Ele já estava cego espiritual e cegaram ele fisicamente, colocaram ele para trabalhar. Essa palavra de Sansão ela é muito forte, mas eu não posso entrar em detalhes porque já passou bastante tempo aqui e eu vou falar aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia, nesse pão diário. A gente, muitas vezes, estamos como Sansão. A gente vai se cegando aos poucos, sem perceber. Como, Janaína? Obedecendo, aliás, desobedecendo a vontade de Deus, aquilo que o Senhor nos propôs a fazer, aquilo que nós nos propusemos a fazer diante de Deus, aquilo que o Senhor pede para nós, e a gente vai deixando sempre de lado, né? E a gente vai abandonando, e a gente vai deixando entrar coisas que não é da vontade do Senhor. A gente vai buscar coisas que não é da vontade do Senhor e a gente deixa entrar na nossa vida. E a gente vai se cegando espiritualmente sem perceber, sem perceber. Quantas são as pessoas que você olha para ela e ela fala que ela é de Deus, ela fala que... Aí você olha e você fala assim, ela não tem nada de Deus, Deus já abandonou essa pessoa faz tempo. Mas ela não percebeu ainda. Sansão não tinha percebido que Deus tinha saído dele. Ele achava que ele estava cheio de Deus ainda, porque ele tinha um voto com Deus, porque ele era um escolhido de Deus, mas era desobediente. Entregou para uma filisteia, entregou para o inimigo aquilo de mais precioso que ele tinha, que era o segredo dele com Deus. E a palavra do Senhor fala que teve uma festa
onde estavam todos os filisteus, tava todos, até a Dalila e todos. E aí Sansão estava cego, né, e pediu para acho que um guarda, não me lembro, para colocar ele debaixo do pilar, que ele falou que ele estava cansado, tal. E aí, como ele estava cego, ele não enxergava, ele falou assim pro guarda colocar as mãos dele em cada pilar. Em cima, como eu disse, estava tendo uma festa, né, um desses eventos deles, e estava todo mundo lá. E Sansão faz uma oração para Deus, a última oração de Sansão para Deus, ele pede para que ele tenha força de novo, para que ele mate todos os filisteus. E o Senhor, pela misericórdia, atendeu o pedido de Sansão e deu a força para ele. E a palavra de Deus fala que ele empurrou os pilares e caiu e matou todos aqueles filisteus e morreu também. Então, assim, o resumo, né, o que o Senhor nos mostra através dessa palavra é que muitas vezes nós queremos viver uma vida, nós somos escolhidas do Senhor, nós somos chamados pelo Senhor. Se você está no grupo Refúgio, você tem um chamado de Deus. E a gente quer fugir desse chamado, a gente quer viver a vida do nosso jeito, conforme a gente quer. Deus fala e a gente não ouve. Deus está batendo na porta e a gente não deixa entrar. A gente, eu vou viver o que eu quero, vou fazer o que eu quero, a vida é minha, tal. E a gente, mas Deus é comigo. Deus, Ele é comigo. Só que Deus já saiu, não está fazendo parte da sua vida, da sua escolha há muito tempo. E você está achando que sim. Então, assim, essa palavra é muito forte para a gente meditar. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, que se cuide para não cair. Então, assim, a gente precisa estar em constante oração, em constante busca, porque nós não somos super-heróis. Se a gente não estiver buscando, se a gente não estiver na presença do Senhor, o Satanás, ele vai nos cegar. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado, ela é a morte. Sansão recebeu o salário dele, mas nós, em nome do Senhor Jesus, vamos ter a vida e vida eterna, porque nós somos obedientes ao Senhor. E vamos pegar Sansão como exemplo de um homem que não é para seguir, de um servo que não é para seguir, de um exemplo a não seguir, em nome de Jesus. Amém? Eu já passei muito tempo, então que Deus fale no seu coração como Ele tem falado no meu, que a gente possa também abrir a porta do nosso coração, porque falar Ele fala, mas muitas vezes nós não abrimos, né, a porta do nosso coração para ouvir a mensagem de Deus e obedecer aquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? Em nome de Jesus. Refúgio, Sansão, um exemplo de a não ser seguido. Em nome de Jesus.